vou até tomar um gole do café agora. Para falar de saúde, a gente fala sobre as vítimas fatais da dengue. No ano passado, pessoal, mais de 40 pessoas morreram por causa da doença aqui no estado. E nesse ano, 3 casos são investigados. Quem tem informações ao vivo pra gente é Gabriel Cavallini, que retorna mais uma vez conosco. Gabriel, com você. Pois é, Falcão, e para falar sobre esse assunto, eu estou aqui na companhia do subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde aqui do Espírito Santo, Orley Cardoso, justamente para ajudar a gente a entender esses dados. Ele inclusive trouxe aqui para mim um número atualizado do número de casos que foram registrados em 2025. Você pode atualizar aqui para a gente ao vivo também? Bom dia, subsecretário. Bom dia a todos que nos assistem. Nós temos hoje no Espírito Santo 8 mil casos notificados, né, que são casos prováveis de dengue. E isso dá em torno de 1.600, 1.300 casos confirmados. Se a gente comparar 3 semanas do ano de 2023, 24 com 25, nós tivemos um aumento aí de 143% no número de casos. Então é um número absolutamente muito alto, porém a gente tem uma coisa que pode ser considerada importante, que é a redução dos casos graves nesse momento. E isso é um indício até de que mais pessoas estão procurando rapidamente, né, o serviço de saúde após sentirem os sintomas aí? Isso é muito bom, né? Quando você notifica, ou seja, o paciente está entendendo a mensagem que está sendo passada para ele, se ele tem qualquer sintoma como febre, como dor de cabeça, como dor muscular, ele está procurando rapidamente. Isso é muito importante, que a gente tenha as pessoas notificadas e reduza casos graves. Então dá em torno de 63% na redução dos casos graves. Então é um trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, junto com os municípios, que tem dado aí um resultado, mas a gente está em alerta máximo, já que a gente tem aí um número absurdo de casos, né, nessas 3 semanas de 2025. O senhor disse que os casos de possíveis mortes, né, causadas pela dengue ainda estão em investigação aqui no estado, certo? Isso, nós seguimos aí com 3 óbitos em investigação, né? A gente tem aí, pelo sistema de informação, uma conclusão de até 60 dias, né? Pode ser liberado o resultado antes, mas a gente segue investigando esses 3 óbitos por dengue nessas 3 primeiras semanas. A gente espera, né, que seja descartado, mas a gente ainda tem esse papel de confirmar ou descartar dentro desse período. A gente sabe dos cuidados que são necessários, né, para evitar esse aumento do número de casos de dengue. Passa ali pelo papel de cada cidadão, né, ver ali se as plantas estão com água parada, a geladeira também, muitas vezes ela acumula uma água ali embaixo. Mas existem, falando sobre a doença em si, existem comorbidades que podem, digamos assim, dificultar a recuperação ou agravar os casos de pessoas que possam ser infectadas? Existe sim, né? Normalmente o Espírito Santo, principalmente, que tem um sorotipo 1 e 2, ou seja, muitas pessoas já adquiriram a doença. Então, alguém que tem um tipo de comorbidade, que é um paciente transplantado, um paciente que tem diabetes ou que faz hemodiálise, por exemplo, é um paciente que ele fica mais vulnerável, ou é um paciente que tem um grau de obesidade alta. Se ele adquire aí o vírus da dengue, ele tem muito mais complicações. O risco de complicações, na verdade, não quer dizer que ele possa ter, mas é um risco, uma probabilidade enorme. Então a gente sempre está prevenindo, né, principalmente essas pessoas, né, como um público geral. Então teve sintomas inicialmente, que procure imediatamente o sistema de saúde para que seja notificado e coletada a amostra para que a gente consiga identificar se é um paciente positivo ou não para dengue. Tá certo. Falcão, você tem uma pergunta também aí do estúdio? Gabriel, eu tenho 2, na verdade, se você me permite. Primeiro, existe um perfil das pessoas que morreram? São pessoas mais velhas, são jovens? Eu não tenho um perfil traçado ainda. Segunda pergunta, os focos do mosquito, ainda muitos, né, são dentro de casa, quintais, plantas, essas coisas? Certo. O Falcão perguntou sobre o perfil das vítimas, as pessoas que podem ter morrido por conta dessa doença, né? Você estava dizendo que os casos estão em investigação ainda, mas existe um perfil, algum padrão, alguma comorbidade, alguma coisa desse tipo? Então, Falcão, normalmente o que a gente viu pode comparar esses óbitos em investigação de 2025, mas principalmente esses de 2024, que foram 42 pessoas que morreram. A maioria, elas tiveram 2 comorbidades no mínimo, que eu sei, hipertensão, obesidade, então, no mínimo 2 comorbidades. Então, assim, essas pessoas têm um padrão aí variado. Então, nós tivemos paciente de 30 anos, mas a maioria deles foram idosos, acima dos 60 anos. Então, são pessoas que são mais fragilizadas, né? E aí a gente tem esse perfil aqui no Espírito Santo.
Os focos, né, de procriação do Aedes aegypti seguem dentro das casas? Vocês têm monitorado isso? Nós monitoramos, né, infelizmente 75% dos focos ainda encontram-se dentro das residências. É uma questão, parece muito óbvia, né, mas a gente precisa tirar esse tempo para fazer essa inspeção minuciosa dentro dos imóveis, porque isso é muito difícil para a gente controlar, porque o serviço público, né, o governador do estado, que Renato Casagrande e Thiago Hoff, nosso secretário, tem focado muito junto com os municípios nas ações que são de responsabilidade do governo. Mas aquela questão da nossa casa, quem pode entrar todos os dias é o dono da casa. Então nós temos uma ação um pouco limitada em relação a isso. Por isso a gente pede que as pessoas observem com cautela, né, tirar 10, 15 minutos uma vez na semana já é o suficiente, porque a maioria, infelizmente, está dentro das nossas casas. Tá certo. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Falcão, eu devolvo para você. Gabriel, muito obrigado pelas informações. Agradeço também ao nosso entrevistado, falando sobre as mortes, gente, por dengue aqui no Espírito Santo. Nós perguntamos, né, se tem um perfil das pessoas que morreram, né? O subsecretário explicou que são pessoas, assim, claro que tá tudo em investigação ainda, pessoas um pouco mais velhas, né, com histórico, né, de problemas de saúde. Gabriel, muito obrigado pelas informações.